Olá pessoal, agora vamos conhecer um pouquinho sobre a atividade questionário. É uma das atividades mais complicadas de você montar, porém é uma das que dá o melhor resultado, né? Então você pode colocar um questionário e criar várias questões dentro desse questionário, né? Ele dá um pouco de trabalho para configurar, mas o resultado é muito bom, tá ok? Então eu vou mostrar para vocês. Lembrando que existem várias possíveis configurações para um questionário. O ideal é que você entre e vá configurando, vai mexendo para deixar ele da forma que você gostar mais, tudo bem? Então o que vamos fazer é criar um questionário na parte de personagens, que vai ter 3 perguntas sobre alguns dos personagens do universo dos Simpsons, tudo bem? Então a primeira coisa, clicar em ativar edição e dentro de personagens nós vamos criar uma nova atividade do tipo questionário. O nome será questionário sobre os personagens. E aqui não é a descrição, é uma introdução para que quando o aluno entrar no questionário vai aparecer esse texto. Então responda as perguntas de acordo com o que você leu sobre os personagens. Agora aqui tem várias possíveis configurações que você pode fazer no seu questionário. A primeira é em relação à duração. Então você pode colocar tanto a data que o questionário vai abrir e vai encerrar, e também pode colocar um limite de tempo. Então, por exemplo, você vai ter 45 minutos para fazer o questionário. Então, a partir do momento que terminou, a pessoa não pode mais continuar respondendo as questões. E aqui você tem a opção de o que vai acontecer quando esse tempo expirar, ou esse no caso, né? A primeira opção, tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire, ou elas não serão contabilizadas. Então se você não enviar o questionário até o prazo, limite, você perdeu, você não vai conseguir fazer mais. A tentativa é enviada automaticamente, então o que você fez, ele envia. E você pode colocar um período de carência no qual a tentativa pode ser enviada, mas não é possível modificar as questões. Então vai aparecer um aviso na tela falando que acabou o tempo e que ele pode enviar o questionário e ele não consegue mais alterar nada. Esse aqui é o tempo de carência. Você pode configurar em dias, em meses, enfim. Se eu deixar marcado aqui, ele habilita, eu posso colocar o tempo que eu quero que o usuário envie o questionário. A outra opção é a opção de nota, vocês já conhecem. Eu posso colocar tanto a configuração da categoria, que tinha no outro, e a quantidade de tentativas que o usuário pode fazer. Então eu posso colocar que ele vai fazer uma vez, ele pode tentar mais uma vez depois que ele encerrar o questionário. No método de avaliação, em relação às 2 tentativas, vai ser a nota mais alta, a média, a primeira tentativa, a última tentativa, enfim. O professor escolhe. Ele pode, por exemplo, dizer que só vai valer a primeira nota, mas ele pode fazer de novo para obter mais conhecimento. A próxima opção, vou fechar para ficar mais fácil, a próxima opção é em relação ao layout, o layout do questionário. Então a primeira opção é a ordem de perguntas, então vai ficar da forma que você colocar, primeira, segunda, terceira, quarta, enfim, da forma que você colocar, ou você quer que as questões fiquem embaralhadas. É bem interessante deixar embaralhada, porque evita que na segunda tentativa, por exemplo, ele decore as respostas, né? Então se ficar embaralhada dificulta um pouco mais. E a nova... E essa opção é para você configurar quantas questões vai ter em cada página. Você pode colocar cada pergunta vai ser em uma página, ou você pode colocar, por exemplo, 10 perguntas numa página só, enfim. Aí você pode configurar da forma que você desejar. O método de navegação, se você pode ir direto, por exemplo, da primeira para a quinta, responder aleatoriamente, ou se você tem que ir numa sequência. Então, ok? Essa que você pode configurar em relação ao layout, por enquanto. Em relação ao comportamento das questões, essa primeira opção permite que você misture, além de misturar as questões, ela também vai misturar as respostas. Por exemplo, tem uma opção para você marcar a opção correta e as opções também vão ficar misturadas.
vai misturar tanto a ordem das questões como a ordem das opções para marcar. Tem que tomar muito cuidado quando você deixa essa opção marcada, para não criar, por exemplo, todas as anteriores. Você coloca lá, opção A, 10, opção B, 12, opção C, 15 e opção D, todas as anteriores. Não necessariamente essa última opção vai estar no final. Então não é as anteriores, ela pode estar em primeiro lugar. Então nunca use esse tipo de resposta quando você vai misturar as questões, tudo bem? Aqui como se comportam as questões em relação a feedback, tem várias opções, é interessante você testar cada uma delas para ver como que fica melhor. Eu tenho mais algumas opções aqui. Se eu deixar essa opção de cada tentativa se baseia na última, quando eu fizer uma nova tentativa, as respostas que eu marquei na tentativa anterior já vem marcada previamente na segunda tentativa, né? E daí fica mais fácil para o aluno tentar só procurar o que ele errou. Ele já vê o que ele marcou no anterior para poder tentar achar o erro dele. Tudo bem? É uma opção também, não gosto muito, o ideal é que leia tudo novamente, né? Faça inteira novamente. Aqui eu tenho as opções de reenvio. O que o usuário vai conseguir ver enquanto o questionário estiver aberto? Então, durante a tentativa está desabilitado, eu não consigo mudar, mas após ele fazer a primeira tentativa, ele consegue ver a tentativa dele? As opções que ele marcou? Ele consegue ver o que ele acertou e o que ele errou? Ele consegue ver a nota, o feedback de cada questão, o feedback geral, a resposta correta. Se ele tiver duas tentativas para fazer, então, se eu deixar tudo marcado, é só ele entrar lá e ver o que ele errou e tentar novamente da forma correta. Então, o ideal é você desmarcar. Ele, por exemplo, vai saber a nota dele e o feedback final, mas ele não vai saber qual opção está certa e qual está errada. Ele vai ter que entrar e tentar adivinhar e tentar acertar novamente. Tá? Aí mais tarde, quando a tentativa estiver aberta, o que ele consegue ver, e depois do fechamento. Depois do fechamento ele pode ver tudo. É bem interessante você testando essas opções para ver a melhor forma. Por isso que eu disse anteriormente que eu ainda não conheço a melhor forma de configurar um questionário, porque são muitas opções. A aparência, se você quer que apareça uma foto do usuário no cantinho da tela enquanto ele responde o questionário. Imagine que é uma sala em que todos os usuários estão fazendo o mesmo questionário. E você nunca sabe se o usuário entrou com o usuário e a senha dele mesmo. Então, se aparecer uma fotinha dele lá em cima, você tem certeza que ele está no usuário dele e não está no usuário do colega, fazendo a prova para o colega. Então, tem essa opção. Quantas casas decimais na navegação? Quantas casas decimais para cada pergunta? Ele tem a opção aqui para mostrar esses blocos laterais durante a resposta do questionário. Você pode marcar sim ou não. O próximo item é restrições, que vocês já conhecem. Eu posso criar a restrição com senha, exigir que ele só consiga entrar no questionário se ele estiver numa rede específica, por exemplo, a rede da UTF-PR. Ele só vai conseguir fazer o questionário se ele estiver dentro da UTF, em outro lugar ele não consegue. Aqui eu posso forçar que ele espere um certo tempo entre a primeira tentativa e a segunda, por exemplo. Você pode fazer novamente, mas para isso você tem que esperar um dia, que é o tempo que você vai estudar novamente o conteúdo. Essa é uma opção. E aqui você pode optar por deixar uma janela segura do navegador que vai impedir que o aluno fique lendo o conteúdo, por exemplo. Aqui a gente não acha interessante, já que ele vai fazer uma prova online, porque não ele poder consultar o conteúdo, né? Aqui eu tenho opções. Aqui eu tenho opções de feedback geral. Então, se o aluno acertar 100% das questões, que mensagem vai aparecer para ele? Então, se ele acertar 90% das questões, vai aparecer uma outra mensagem. 70%, outra mensagem. Então, eu posso colocar assim, se ele aparecer 100%, eu vou escrever para ele muito bem. Se ele acertar 75%, vai aparecer a mensagem bom. Se ele acertar 50%, vai aparecer a mensagem regular. Se ele acertar 25%, até 25%, vai aparecer você precisa estudar. Ok? O próximo é configurações comuns de módulo, são aquelas configurações que vocês já sabem que existe. Ok?
Então eu vou clicar em salvar e mostrar. Observe que até agora eu não criei nenhuma questão para o meu questionário. Até agora eu apenas configurei a forma que ele vai funcionar. Agora ele me dá a opção para eu editar o questionário. Então tá aqui aquele texto que eu coloquei, tentativas permitidas 2, método de avaliação a nota mais alta entre as duas opções. Não tem nenhuma pergunta ainda no questionário. Então o que eu tenho que fazer agora é editar o questionário para eu poder adicionar as perguntas. Além desse botão editar questionário, aqui na lateral ele já abre um menu novo para a gente, ó, dentro de administração do questionário. Então, aqui estão os outros itens do menu de administração, mas aqui ele tem editar configurações, sobreposição de grupo, por usuário, editar questões, e aqui eu tenho a opção de visualizar o questionário, não tem nada ainda, e eu tenho editar questionário. E é o mesmo editar questionário daqui. Então eu tenho a opção de editar o questionário e ordenar a página. Então vem em editar questionário e eu vou adicionar uma pergunta. Aqui eu tenho as opções de pergunta. A primeira é a pergunta de associação. Então relacionar um com o outro. A segunda é uma nota calculada, depois cálculo simples, correspondência, ensaio, múltipla escolha calculada, valor numérico, uma resposta curta, resposta embutida. É um texto que no meio do texto você vai colocando as respostas, complete, né? Verdadeiro ou falso, e descrição. A descrição ele não é uma questão, ele serve para você colocar um texto, por exemplo, esse texto vai ser referente às questões 1, 2 e 3. Daí você coloca um texto ou uma imagem, depois você coloca as questões. Tudo bem? Então nós vamos criar 3 questões aqui. A primeira vai ser uma questão de associação em relação aos personagens. O que acontece é que sempre quando eu crio uma questão, ela fica salva em um banco de questões. Então aqui eu vou me dizer se ela vai ficar, se essa questão vai ficar só para esse questionário ou se ele vai ficar para o curso inteiro. Eu vou deixar para o curso inteiro, certo? O nome da pergunta é um nome simples, então eu vou colocar questão 01 e aqui o texto da questão. Então faça a correspondência entre os personagens e um dos seus hobbies ou características. Aqui eu tenho uma marcação padrão, para dizer se ela vai ser uma prioridade das questões. Aqui tem um feedback geral. Esse feedback vai ser exibido para o aluno quando ele terminar de responder a questão, independente da resposta que ele der, se ele acertou ou errou. Então você pode usar esse feedback para um complemento da questão. Aqui se vai embaralhar ou não a questão. Eu posso, por exemplo, deixar o questionário para embaralhar, mas essa questão específica eu não vou embaralhar, ele sobrepõe. Opções disponíveis. Aqui que eu vou configurar quais as opções de correspondência. Então, eu vou colocar o primeiro item, é a Lisa, e como hobby dela, toca saxofone. O segundo é o Bart, e como hobby dele, ou característica, gosta de andar de skate. Para completar os 3 filhos é a Meg, e eu vou colocar uma característica dela, considerado o personagem mais inteligente e misterioso da família. Aqui eu tenho mais 2 personagens para incluir, que é o Homer e a Marge, então eu vou adicionar mais 3 opções. Ele aumentou aqui para mim. A questão 4, que é o Homer, e a característica dele: gosta de tomar cerveja e comer rosquinha. A Marge, a resposta dela é: tem muito potencial, porém só fica cuidando da casa. E já é o suficiente, certo? Então eu tenho para cada personagem a sua característica. Vou tirar esse ponto e vírgula para ficar padrão. Se eu tivesse mais personagens, eu poderia estar colocando aqui.
Então agora aqui eu tenho a opção de feedback combinado. Ele serve para quando eu quero, por exemplo, dar um feedback específico para quando o usuário acertou todas as opções e para quando ele errou pelo menos uma opção e para quando ele errou tudo. Então eu posso colocar 3 feedbacks diferentes. Sua resposta está correta, sua resposta está parcialmente correta e sua resposta está incorreta. Ele já cria esse feedback para a gente combinado. Okay? Então eu poderia personalizar essa resposta que vai aparecer para o aluno. Aqui eu tenho opções para múltiplas tentativas. Então eu posso criar uma penalidade que o aluno vai receber quando ele vai fazer a segunda opção de tentativa, então que ele pode ser penalizado em 33%, 25%, 10%, enfim. Posso criar uma penalidade para ele, para quando ele vai tentar mais uma vez responder o questionário. E aqui eu tenho aquelas opções de tag que eu já mostrei para vocês. Eu posso colocar uma tag, por exemplo, esse aqui é sobre todos os personagens, né? Ela tem a opção de salvar, continuar editando e apenas salvar as mudanças. Se eu clicar em salvar e continuar mudando, ele salva e retorna para mim no mesmo questionário. E se eu clicar em salvar mudanças, ele salva e retorna para aquela opção. Então está aqui a nossa primeira pergunta, tem o valor da questão. E aqui eu posso visualizar a questão ou editá-la clicando aqui nessa roda dentada. Eu vou criar mais uma questão, vou adicionar uma pergunta. E agora eu vou fazer uma pergunta do tipo múltipla escolha. Eu vou deixar ela também junto com a outra no curso, na base de dados do curso. O nome da pergunta da questão vai ser Q02. E o texto da questão: qual o nome completo do filho mais velho da família Simpsons? O Bart. Aqui eu tenho a opção de feedback geral. E aqui essa opção de uma ou múltiplas respostas é para aqueles casos que você tem mais de uma resposta correta. Então eu posso colocar apenas uma resposta ou múltiplas respostas. Na prática a diferença é que quando eu deixar apenas uma resposta, ele vai criar aquele botãozinho redondo, botão de rádio, que a pessoa só vai poder selecionar um deles. Quando eu deixar múltiplas respostas, ele vai deixar um quadradinho em que eu posso selecionar vários, ok? Então eu vou deixar apenas uma resposta, porque eu só vou ter uma. Opção de misturar as opções. E aqui como que ele vai aparecer para o usuário, se vai ser ABC, 1, 2, 3, eu vou deixar ABC minúsculo que é o padrão. E aqui as opções de resposta. Então a primeira resposta é Bart J. Simpson. Se o aluno escolher essa opção, qual que vai ser a nota dele? Vai ser nota 0, nenhuma, porque essa resposta está incorreta, ok? E eu posso dar um feedback para ele, se ele marcar essa, falar a questão está incorreta. Então se ele escolher essa opção, a nota dele vai ser nenhuma e a questão está incorreta. Na próxima opção, o nome Bart os Simpsons. Se ele marcar isso, a nota dele também vai ser nenhuma e a questão está incorreta. O outro nome, Bartolomeu Simpson. Se ele marcar esse, a nota dele vai ser nenhuma e feedback, a questão está incorreta. Agora, se ele marcar Bartolomeu Jojo J. Simpson, então a nota dele vai ser 100%, porque a questão está correta, e a gente vai dar o feedback de a questão está correta, a resposta está correta. Então eu tenho 4 opções, a quinta para mim é desnecessária, então é só deixar em branco que o Moodle vai desconsiderar. Se eu tivesse mais opções, eu colocaria aqui. Observe que essa fração de resposta, eu posso colocar outros percentuais. Então quando eu tenho mais de uma resposta, eu posso dar, por exemplo, 100% da questão, se ele escolher só um. Eu posso colocar que cada uma vale 50%, ele tem que marcar as duas. Então, eu consigo fracionar tanto nos casos das questões de múltipla escolha ou de múltipla seleção, que é no caso quando tem mais de uma resposta. Nosso próximo item é um feedback combinado. Se tudo estiver correto, né, a única questão, a resposta está correta,
Se tiver parcialmente, que não vai ser o caso, que nunca vai acontecer, ou qualquer resposta incorreta, ele vai dar essa resposta para o aluno. Aquela opção de penalidades para múltiplas tentativas, tem aqui também. E aqui eu tenho algumas tags. Eu posso colocar uma tag BART, por exemplo, vai ficar mais fácil quando eu estiver pesquisando por questões sobre o BART. Eu posso salvar e alterações e continuar digitando, ou posso salvar as mudanças. Então eu salvei, já temos duas questões aqui. Eu vou colocar uma última questão, uma questão de resposta curta. Aí é interessante vocês criarem uma questão de cada, para poder ver como que ela se comporta. Acrescentar. O nome da questão vai ser Q03. É importante também colocar um nome um pouco mais significativo do que Q, né? Então, quando vocês estiverem criando as questões, você pode colocar, por exemplo, questão sobre o Bart, questão sobre Homer, né? E daí vai ficar mais fácil para vocês se guiarem depois. A pergunta é: qual é o nome comum dos cachorros que a família Simpson tinha como animal de estimação? Então, foram vários cachorros, mas todos tinham o mesmo nome. O feedback geral, eu posso colocar. Aqui a sensibilidade à caixa, ele está falando de caixa altas. Por exemplo, se letras maiúsculas e minúsculas são importantes. Então, digamos que você faça uma questão que a resposta seja PR de Paraná, por exemplo. Então você quer que ele coloque PR maiúsculo, que é a sigla de Paraná, e não P maiúsculo e R minúsculo, que é a sigla de Pastor, por exemplo, né? Então isso aqui indica se as letras maiúscula e minúscula vão ser importantes. Okay? Então eu vou deixar aqui não, ele pode colocar tanto em maiúscula como minúscula, que eu vou aceitar da mesma forma. Agora aqui eu vou colocar pelo menos uma resposta correta. Então se ele colocar ajudante de Papai Noel, então eu vou dar para ele 100%, porque esse é o nome correto. E o feedback, muito bem. Se ele colocar só Papai Noel, eu vou dar uma nota quase 90% para ele, porque ele sabe, mas ele esqueceu de colocar um nome. Ok? E eu vou dar um feedback para ele, que faltou alguma coisa. E tá aí, para mim já é suficiente. Aqui é a opção de múltiplas tentativas, a penalidade, e as tags eu vou acrescentar aqui o ajudante de Papai Noel. Uma tagzinha para facilitar depois. Então eu vou salvar as mudanças. Tá aqui as questões, eu posso visualizar ela, qual o nome, e aqui a resposta curta que se espera é ajudante de Papai Noel. Então vou visualizar agora para vocês. Tá. Observem que cada questão tem um valor. Então, vale 1 ponto cada uma, e aqui o total das avaliações, 3, certo? Então eu posso colocar valores diferentes aqui, por exemplo, falar que cada questão vai valer 5, e depois de marcar cada valor de questão, eu tenho que gravar. E aqui eu também posso dizer qual que é a nota máxima que o aluno vai tirar no questionário todo. Então a nota máxima é 15 e são 3 perguntas. Aqui eu também tenho a opção de ordenar as questões. Mudar a ordem que as questões vão aparecer no questionário, caso eu opte por deixar não embaralhado, né? Então eu posso mudar aqui a ordem. Aqui eu posso ordenar a página. Se eu tivesse colocado, por exemplo, 2 questões por página, eu poderia ordenar como essas questões vão aparecer na página. E eu tenho a opção aqui em cima também do banco de questões. Mais para frente a gente vai entender certinho como que funciona o banco de questões. Mas o importante é vocês saberem que eu poderia criar um banco com muitas questões e depois apenas jogar essas questões para o meu questionário ou colocar aleatoriamente uma questão, por exemplo, do meu banco. Tá bom? Então só vocês saberem que eu tenho essa opção de trabalhar com um banco de questões, que é bem interessante,
Você já cria uma estrutura de questões dentro do seu curso e quando você precisar, você só visualiza você apenas cria uma avaliação com as questões que você já possui. Isso deixa bem mais rápido o processo para vocês. Eu tenho uma opção aqui embaixo para visualização prévia. Então eu deixei uma questão por página, então tem a primeira opção, a primeira pergunta aqui. Eu posso tanto clicar em próximo, como ir direto para questão 2. Eu mudei a ordem lá. E aqui a opção 3, que vocês podem fazer também. Eu observei aqui que ficou com um erro, então eu vou lá corrigir o questionário. Então eu vou finalizar a tentativa. Aqui foi só um teste, né? Vou voltar no questionário. Vou vir aqui na opção de editar questionário. A questão que está com erro é a questão 3, não, a questão 2. Vou clicar na roda dentada que eu quero configurar ele. E eu observei que uma das opções está com espaço vazio no começo. Está aqui, ó, ela está com uma falha no começo. Já corrigi, salvar mudanças. Vou visualizar novamente para ver que agora está tudo correto. Marcando a opção correta, qual é o nome completo, Bart Jojo J. Simpson. Se eu clicar aqui em próximo, ele já me mostra que tem duas questões respondidas e uma que ainda não está respondida. Vamos responder as outras duas. Eu posso clicar aqui, eu posso navegar. O Bart gosta de andar de skate. O Homer gosta de tomar cerveja. A Lisa toca saxofone. A Marge, muito potencial. E a Maggie, considerada o personagem mais... Vou marcar errado aqui, só para vocês verem como fica. Agora aqui a questão 2, eu vou errar também para vocês verem como fica. Eu vou escrever que eu não sei. Clicando em próximo. E volto, ela já está respondida. Vejo que as três estão com essa corzinha mais cinza. Eu vou finalizar a tentativa. As três questões estão respondidas. Enviar tudo e terminar, ele dá esse aviso, dizendo que eu já... E aqui está. Ele mostra aqui a tentativa com a minha nota, o feedback geral que eu marquei para vocês, visualização prévia, a nota e todas as informações que o aluno recebeu a respeito da questão. Eu vou clicar agora lá, vou voltar para a tela inicial, desativar a edição e aqui está o ícone do questionário. Pessoal, é importante vocês perceberem que dá para você configurar o questionário de várias formas, né? Então você pode fazer o questionário e testar para ver como é que fica, fazer as modificações e alterando para deixar da forma que você se adeque melhor com seus alunos, né? Então são muitas opções, o questionário é uma ferramenta incrível, ele permite você fazer vários tipos de coisas com o seu aluno, é perfeito para você fazer uma avaliação final, por exemplo. Se você usar todas as questões de múltipla escolha, ou verdadeiro ou falso, enfim, essas questões que já dá a resposta na hora, você também, assim que o aluno terminou a questão, você já tem a nota do aluno, então ele te ajuda bastante nesse sentido também. Pessoal, sobre o questionário é isso que eu queria passar para vocês. Quem tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, pode entrar em contato comigo através do meu e-mail ou pela própria plataforma do Moodle.